O ministro Alexandre de Moraes determina a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem, depois da PF levantar suspeitas de que o parlamentar deixou o Brasil de forma clandestina. De Brasília, Lucas Martins chegando com os detalhes. Ele já é, Lucas, considerado foragido, estaria já na lista da Interpol. Boa noite, bem-vindo. Oi, Thiago, muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan News. Olha só, ainda precisa dessa determinação da Polícia Federal para que ele entre na lista da Interpol, mas alguns juristas veem aí a ação do deputado Alexandre Ramagem como uma tentativa de fuga dessas penas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de prisão preventiva feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal se deu depois que o deputado federal foi visto em um condomínio de luxo nos Estados Unidos. Vale lembrar que Ramagem tinha medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal com a proibição de de se ausentar do país e também uma determinação de entregar todos os passaportes em razão de uma investigação que corre em relação a ele. O Supremo negou os primeiros embargos de declaração que foram determinados nesse processo de Alexandre Ramagem e a defesa dele aguardava um novo recurso, a apresentação de novos recursos em relação a esse processo. Ramagem, no entanto, mesmo com a ação após o trânsito em julgado desse processo no Supremo Tribunal Federal, precisava ter a prisão decretada aí pela Câmara dos Deputados. E em relação a essa fuga dele, a Câmara dos Deputados também afirmou que não sabia dessa ausência de Ramagem, que ele teria deixado o país. Em relação a essa ida de Ramagem aos Estados Unidos, o PT e o PSOL, que foram os partidos que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para esse pedido de prisão preventiva, disse que de acordo com eles, os parlamentares alegam que Ramagem tenta fugir da execução da pena que foi determinado pelo STF, por isso esse pedido de prisão preventiva. Já em relação à defesa de Alexandre Ramagem, eles disseram que não sabiam que o deputado tinha deixado o país e, por enquanto, não deve se manifestar em relação a essa ida de Alexandre Ramagem até os Estados Unidos. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes, inclusive as determinações do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso envolvendo o deputado federal. Volto com você, Thiago. Ok, Lucas, até daqui a pouquinho. Denise Campos de Toledo já entrando por aqui. Vou chamar os nossos comentaristas. Dessa vez eu começo pelo Nelson Kobayashi, o nosso advogado aqui, para explicar essa situação. É bom lembrar, não é, Kobayashi, que ele já está condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda não tinha sido definida a forma como ele vai cumprir essa pena, não é isso? E essa saída dele do Brasil não poderia ter saído. Acho que é importante você explicar isso para a gente. Essa determinação do ministro Alexandre de Moraes é de uma prisão preventiva. Por que preventiva? Porque o processo ainda não se encerrou, não houve o trânsito em julgado, então ele não pode ter o seu cumprimento de pena iniciado. Pode ser que quando ele for localizado pela polícia, o processo já tenha transitado em julgado e aí a espécie de prisão se altera. De preventiva passa a ser início de cumprimento de pena. E é uma decisão acertada do ministro, porque ele está naturalmente tentando se evadir da aplicação da lei penal. É um dos requisitos, segundo o Código de Processo Penal, para a aplicação da prisão preventiva. A grande polêmica aí não vai ser, de fato, se é correta ou não a determinação da prisão preventiva. Parece que nesse ponto há consenso. A grande polêmica será em relação à sua condição de deputado, porque a Constituição diz que, neste caso, ele deveria ter a sua ordem de prisão levada ao plenário para uma ratificação da Câmara dos Deputados. Só que isso já vem sendo flexibilizado, mitigado há algum tempo. A gente se lembra mais recentemente do caso da deputada Carla Zambelli. Pelo que se sabe, não houve o ofício do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Casa, ao Hugo Mota, que deveria ali proceder esse tipo de votação para confirmação ou não da prisão preventiva. Essa vai ser a grande polêmica, se é que vai ser uma grande discussão, porque a gente sabe qual vai ser o resultado. Fato é que a Constituição diz que a Câmara deveria ratificar essa determinação de prisão.
Dora Kramer, para você a questão política tem rame político nessa história? O que isso pode acabar impactando no ambiente político dele, que ele é ligado? Olha, acho que muito nada, né? Só fica muito exposta essa tendência à fuga desse setor, né? Porque por motivos diferentes, em circunstâncias diferentes, já tem aí um grupo de pelo menos 4 pessoas que Eduardo Bolsonaro, outro motivo, mas também está réu aqui, o Marcos Doval, que teve que voltar, o senador, mas está com tornozeleira eletrônica, Carla Zambelli, que está presa lá na Itália, e agora o Alexandre Ramagem. Então não tem muito que se discutir na questão política, né? Na Câmara é o seguinte, o caso da Carla Zambelli está na Comissão de Constituição e Justiça, até agora não saiu, porque ela, condenada, o Supremo decreta também a perda de mandato, mas essa perda de mandato precisa ser ratificada pela Câmara, e até agora isso não aconteceu. No caso do Alexandre Ramagem, a mesma coisa. Ele foi condenado, quando condenado, a uma pena de 16 anos e alguma coisa de prisão, ele também foi condenado pela perda de mandato, mas a Câmara também ainda não ratificou essa decisão. Agora, o que a gente vê é que quando a pessoa vai para os Estados Unidos, ela, na verdade, tem uma proteção melhor. A própria Carla Zambelli já se arrependeu, já disse que se arrependeu de não ter ficado nos Estados Unidos, que ela achava que a cidadania italiana dava imunidade eterna. Então, mesmo que agora, com essa decretação da prisão preventiva, seja dada alguma ordem da Interpol, ele entre uma lista vermelha, é bastante questionável, não vou aqui dizer que é impossível, mas eu acho que vai ser bastante difícil haver algum tipo de consequência para o Ramagem, ainda mais que policial. Ele, na arquitetura dessa fuga, que não se sabe muito bem como é que foi, uma vez que ele não tinha passaporte, como é que ele entrou nos Estados Unidos? Sair daqui é fácil, né? Você, quando diz sim, Tiago, já sei que você quer encerrar. E aí, você atrapalhou meu raciocínio, eu não tenho mais pálida ideia de como eu vou encerrar. O que eu queria dizer, e passando para a Denise, que a bola de cristal da Dora não costuma falhar, viu? Então, talvez Alexandre Ramagem fique mais tempo longe da cadeia. Eu concordo com a Dora. Vou reafirmar, então, o que ela estava dizendo, que eu acho muito difícil que ele volte ao Brasil, inclusive porque ele não teria aquele recurso de pedido da prisão domiciliar. Muito provavelmente a prisão dele vai ser autorizada pela Câmara. Já houve uma discussão inicial, quando foi aberto o inquérito, todo o processo, se ele poderia ser criminalizado por atos que estavam sendo julgados posteriores à eleição dele. Já houve essa diferenciação inicial e depois ele foi condenado por atos anteriores. Então já houve essa distinção, a Câmara sabe que está lidando com isso, inclusive divulgou uma nota de que ele não teria comunicado essa ausência do Brasil, que ele teria apenas pedido uma licença médica para poder se afastar dos trabalhos. Então essa foi a informação oficial que se tinha da Câmara. Talvez até soubessem que ele já estava fora. Agora, voltar para o Brasil sabendo que foi condenado e que está acabando o prazo para a apresentação dos recursos desse núcleo da trama golpista, vai ser muito difícil que ele retorne ao Brasil, ainda mais com uma pena tão longa assim, não é, Tiago?